a parábola do grão de mostarda. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos capítulo 4, versículos de 30 a 34. Bem, nesse texto aqui, nesse momento, Jesus ele escolheu o exemplo do grão de mostarda, que, como diz aqui o texto, é uma semente bem pequenininha, que naquele tempo, para os judeus, aquela semente era a menor que existia no mundo, Mas nós sabemos que existe, outras sementes ainda bem pequenininha, mas naquela região era muito comum o cultivo, dessa hortaliça, da mostarda. Então Jesus ele usou esse exemplo que era comum, entre as pessoas ali, para estar falando sobre o reino de Deus. Então nós vemos, que Jesus ele tinha como mestre da lei todo o cuidado, de observar, saber se as pessoas estavam entendendo a sua mensagem, E até no final fala que quando ele se dirigia às pessoas para ensinar era sempre por meio de parábolas, E isso, serve para nós que ensinamos a palavra de Deus assim como o nosso Senhor, Temos esse cuidado de saber se as pessoas estão entendendo, a mensagem do Evangelho. Então Jesus aqui estava dizendo que o reino de Deus era semelhante ao grão de mostarda. Então por que Jesus escolheu essa sementinha, para exemplificar algo tão precioso, algo tão grande, incrível, que é o reino de Deus, na sua importância? Jesus ele estava dizendo, porque os judeus, todas as vezes em que ele queria comparar alguma coisa que era pequena, eles usavam a ideia do grão de mostarda, mostrando que aquela situação ou aquele negócio é pequenininho. Então eles comparavam ao grão de mostarda, Então Jesus disse que o início do desenvolvimento do reino de Deus, falando ali aos seus apóstolos, aos seus seguidores, começaria bem pequenininho, mas que depois ele atingiria uma proporção gigantesca, Porque a mostarda, a mostardeira, ela, estudando um pouquinho sobre ela, diz que ela pode atingir um pouco mais de 3 metros de altura, E ela é uma hortaliça. Então você vê que ela cria muitos ramos a ponto dos passarinhos fazerem ninhos ali e abrigar também, outros animais ali à sombra daquela árvore. Então você vê que o reino de Deus, ele é comparado, o início dele, em relação ao sistema desse mundo, como algo muito pequenininho, E Jesus estava dizendo aos seus seguidores que era para eles terem paciência, Porque ele alcançaria os povos, O reino de Deus estava começando ali em Jerusalém e ele alcançaria todos os povos, Assim como as aves aqui, elas não representam algo ruim, mas nós podemos entender que ele atingiria todo o planeta, Então, olha como que é importante, nós observarmos assim os detalhes das parábolas de Jesus para que possamos compreender aquilo que ele estava querendo dizer, Então, aqui fala que o reino de Deus, ele teria esse desenvolvimento,
né? Ele começaria ali com seus apóstolos, com seus discípulos, com seus seguidores, bem pequenininho, mas com o passar do tempo, né, ele atingiria uma proporção muito grande e abençoaria, né, todos os povos, alcançaria todos os povos. E aqui, né, indo para o final, né, Jesus ele fala, né, que tudo ele declarava em particular aos seus discípulos. Nós podemos ver através dessa palavra, através desse ensino de Jesus, que ele, né, tinha esse cuidado ali de ensinar todas as pessoas, né, sobre a missão que ele, né, a missão que o Pai deu a ele, né? Ele veio o quê? Trazer o Evangelho de Deus, uma forma mais simples, né? Uma forma perfeita ali da interpretação da lei, porque o Evangelho nada mais é do que a interpretação da lei de Deus, porque Jesus ele resumiu a lei, né, em apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, né, nós vemos aqui o cuidado, ele como mestre, ele ensinar as pessoas, né, e ele nos ensina a também ser assim. E sabemos que o Senhor, né, ele tem os seus segredos para revelar a todos aqueles que se aproximam dele. Da mesma forma como os discípulos, né, um pequeno grupo ali de homens que caminhava ao lado de Cristo. Então nós podemos ver que a eles o Senhor revelava os mistérios ainda mais profundos, né? E o Senhor ele também tem para nós revelação mais profunda da sua palavra. Então que você, né, que é um semeador de boas notícias, as notícias do Evangelho, né, possa ter paciência, né? Possa ter paciência, porque a palavra de Deus, a obra que o Senhor faz nos corações, nós não conseguimos compreender, né? Mas uma coisa é certa, ela vai prosperar naquilo pela qual ela foi liberada, ela foi enviada. Amém? Eu deixo com você mais uma reflexão para que você possa confiar nas obras de Deus. Aquilo que Ele faz vai atingir, né? Tem o seu início, o meio e o fim. E vai chegar na conclusão de todas as coisas. Amém.